Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias. E quando eu falo alegrias, eu me cerco de flores e de frutos. Eu adoro flores. Acho o colorido delas uma coisa fascinante. Para mim, flores são anjos que se materializam. Alguém me pergunta sobre essa pimenteira. Foi presente de um amigo, presente do Zé Luiz. E ela tem resistido. Dizem que a pimenteira atrai a inveja, atrai o mal-olhado e neutraliza eles. Estou explicando isso porque vários seguidores me fazem perguntas desse tipo. Mas, minhas amigas, meus amigos, aproxima-se o dia 14, o dia em que está sendo convocada uma greve geral no Brasil. Mas o que vem a ser, sobretudo para as novas gerações que me ouvem, o que vem a ser uma greve, e sobretudo uma greve geral? De onde vem a palavra greve? É uma palavra francesa. Grève era um lugar às margens do rio Sena, em Paris. Grève significa cascalho, areia, gravetos, uma mistura de areia, cascalho, gravetos às margens de um rio. E havia um lugar, um place. Place em francês não é exatamente praça, é lugar, a place de grève, o lugar da greve, o lugar onde se encontrava essa areia, esse cascalho. Ficava perto do cais e perto do porto, e ali se encontravam os trabalhadores, empregados e desempregados, para falarem da sua vida, do seu cotidiano, das suas mazelas, para reclamarem das condições de vida e de trabalho. Na Place de Grève, ou seja, no lugar da greve, ali surgiram as primeiras greves, no final do século XVIII, no período da Revolução Francesa. Porque se hoje o movimento do trabalhador está em descenso no mundo inteiro, se hoje a classe trabalhadora não se organiza mais como se organizou em outras décadas, e esse é o momento de descenso, de toda forma, o capitalismo e a burguesia não podem se vangloriar de vitória, porque como um carrapato, como um piolho, como um chato, os trabalhadores, os socialistas, os comunistas, continuam existindo. E são antagônicos de classe. Estão aí para pentelhar ou não a classe dominante, a elite, que compra e paga miseravelmente a mais-valia dos trabalhadores. Então, começamos a explicar o que é a greve, o que era a place de grève. No Brasil não houve greves no século XIX, 1890, 1880. Era um país extremamente rural, da lavoura, de escravos. Escravo não faz greve, escravo foge, escravo faz quilombo. Entretanto, com a industrialização do país a partir de 1900, sobretudo com a industrialização de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era a capital federal, começa a surgir uma classe operária, uma classe trabalhadora no Brasil, que tem também no seu meio imigrantes italianos e espanhóis, com grande influência ideológica anarquista. Vale ressaltar que o movimento anarquista foi muito forte na classe trabalhadora. Desde 1890 e no mundo inteiro, a 1900, no México, na Revolução Mexicana, na Espanha, só depois da Segunda Guerra Mundial é que o movimento anarquista foi completamente afastado, enfraquecido depois da derrota da Guerra da Espanha. Os anarquistas dominaram a Catalunha contra Franco. Então esses italianos e espanhóis, juntamente com lideranças anarquistas e socialistas brasileiras, em 1917, antes disso, em 1906, em São Paulo, tentam uma greve geral, que é violentamente reprimida pelo secretário de Segurança da época, que era o senhor Washington Luiz. Este mesmo Washington Luiz, que quando ocorre a grande greve geral em 1917, era prefeito de São Paulo. E mais tarde, presidente da República do Brasil. Para vocês verem como os capachos da burguesia, como os capachos do poder, os chamados intelectuais e lideranças orgânicas dos capitalistas, vão se formando e fazendo carreira. Secretário de Segurança, prefeito, de prefeito, presidente da República. Lembra um pouco Michel Temer, ele foi secretário de Segurança de São Paulo, depois vice-presidente, deputado federal, presidente da Câmara, vice-presidente e presidente da República. A história se repete. A burguesia não é muito criativa, não é muito imaginativa. Ela tem, aliás, qualquer classe social tem seus limites. Mas vale dizer a vocês
que em 1906 se tentou essa greve geral, e violentamente reprimida por Washington Luiz. Mas os trabalhadores persistiram na sua organização, nas suas reivindicações por 8 horas de jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil, proibição do trabalho noturno para jovens de 18 anos. E eles se organizavam em sociedades que não eram pelegas, organizavam escolas de alfabetização para os próprios operários, organizavam creches, organizavam associações esportivas. Era uma confraternização dos trabalhadores. Os pelegos vêm surgir mais tarde, durante o governo Getúlio Vargas, que cooptou boa parte da liderança trabalhadora para o governo proto-fascista dele. A partir, sobretudo, de 1937, baseando a lei trabalhista brasileira e a questão sindical na lei trabalhista e na questão sindical fascista de Mussolini. Mas não vamos desviar do foco nosso, que é a história da greve. A greve, seja ela como for, é bom que saibamos, é bom que, sobretudo, as novas gerações saibam. A greve pode ser uma greve econômica, apenas. Se faz greve por um aumento de salário, pronto, é uma greve econômica. Mas ela pode chegar até a greve geral por razões políticas, para a derrubada de um sistema, para a derrubada de um governo, de um tirano, para a substituição de um governo por outro. Mesmo a greve econômica leva inevitavelmente à consciência política. E é uma greve política. Não sei qual foi o teórico que disse que o operário que participa de um dia de greve, ele ganha mais consciência do que se 10 anos ele estivesse estudando teorias revolucionárias. Ele ganha uma profunda consciência política, porque ele fica vendo exatamente como age a burguesia e o seu aparato repressor quando ele entra em greve. Hoje chegou-se a tal ponto de conquista, vamos dizer assim, democrática, que a greve tem regulamentos, é reconhecida por lei, é um direito de lei, um direito legal, não é mais uma greve selvagem. A greve de 1917, a grande greve brasileira de 1917, foi quase que espontânea. Os anarquistas, os socialistas estavam preparados para juntos estarem comandando a greve, direcionando a massa. Mas foram 30 dias de greve geral em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pelotas e algumas cidades de Minas Gerais. 30 dias parou o país. Começou a greve num cotonifício em São Paulo e ela foi crescendo a tal ponto, até o momento em que a polícia matou um líder anarquista chamado José Martinez. O enterro deste homem foi uma coisa assombrosa para a cidade de São Paulo, que na época não tinha 500 mil habitantes, talvez. Teve 70 mil pessoas em silêncio marchando na cidade de São Paulo até o cemitério do Araçá, acompanhando o corpo deste líder anarquista assassinado pela polícia. Foi um escândalo, foi um terror. Os trabalhadores tocaram terror, digamos assim, contra o sistema. Porque esse papo de greve econômica, a greve só tem fins econômicos, a greve é o direito do trabalhador para lutar pelos seus direitos, também pelo direito de ter o poder do Estado na sua mão, de dirigir o Estado. Esse é o direito último do trabalhador. O direito final do trabalhador é a tomada do Estado nas suas mãos, é o controle da economia a partir dele. E não a partir de um Paulo Guedes, que é banqueiro, e não a partir de financistas, e não a partir de capitalistas, de pessoas que só têm ganância e lucro, que não têm noção de fraternidade nem de solidariedade. A não ser de fraternidade, solidariedade individual. Ah, eu faço caridade. Eu conheço cheio de dondocas que eu conheço, eu convivo no mundo. Ah, se o senhor tiver alguma roupa sobrando, vamos ajudar. Vamos enviar uma roupa para o pobre. Não é assim que se resolve a questão social. Isso é um ato que apenas ameniza a culpa de quem se sente culpado por ter tanto e outros terem tão pouco. É a chamada caridade burguesa hipócrita. Mas voltemos à greve de 1917. As mulheres tiveram grande participação nesta greve. São Paulo parou, o Rio parou. Em São Paulo houve confrontos armados. A polícia não ousava sair na rua porque haviam atiradores nos telhados. Ela não foi uma greve pacífica, os trabalhadores em casa. Ela foi uma greve violenta. Foi uma greve seríssima, reprimidíssima, mas os trabalhadores obtiveram a vitória. Em vários lugares tiveram de 15% a 30% de aumento dos seus salários e suas reivindicações foram atendidas.
Claro que depois dessa greve de 1917, depois da Grande Vitória, veio uma grande repressão. Centenas de lideranças, de líderes italianos, espanhóis, anarquistas foram deportados do Brasil. Centenas de brasileiros com ideias libertárias foram presos, assassinados, perseguidos. E a classe trabalhadora entrou em descenso na sua luta, como aconteceu há pouco tempo, está acontecendo ainda no Brasil, e que se avizinha agora com uma greve geral do dia 14, onde os trabalhadores, em tese, vão parar em defesa dos seus direitos trabalhistas, contra a reforma da Previdência, contra a perda dos seus direitos conquistados. Vão parar em favor das conquistas sociais. Não é uma brincadeira. Já em 1917, a imprensa burguesa tentou de toda forma desmoralizar o movimento grevista. Tentou de toda forma dizer que aquilo era um movimento estrangeiro, apelou até para o nacionalismo e para o patriotismo, dizendo são os italianos e os espanhóis, os imigrantes é que estão criando esse problema, o povo brasileiro é um povo cordato, é um povo pacífico. Como sempre aquele papo de que o povo brasileiro é um povo cordato, é um povo pacífico. A greve durou 30 dias, pensem bem, 30 dias de greve geral. Nada circulava na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia Antártica Paulista, produtora de cerveja na época, circulava seus produtos com guarda armado, com comboios armados da Polícia Militar. A polícia tinha ordem para atirar em quem ficasse parado no meio da rua. Mas mesmo assim, o governo não tinha o controle da cidade de São Paulo, teve que abandonar a cidade de São Paulo. Vocês viram o tamanho desta greve e o caráter político que ela tomou. Depois, é claro, houve as negociações, as vitórias dos trabalhadores, naquele momento, depois a repressão, como eu disse a vocês. Esse era o papo que eu queria levar com vocês hoje. O que é a greve, quando ela surge, o que é a greve que se aproxima para o dia 14 de junho, o que ela significa, o que ela pode significar para o Brasil, neste momento tão cruel, neste momento tão amargo, em que todas as conquistas sociais brasileiras estão sendo destruídas, que toda a nossa riqueza está sendo entregue, e que nos revolta, e que é um direito de todos os trabalhadores que produzem a riqueza desse país, de dizer, chega, isso nós não queremos. É o direito de greve, é o direito de lutar por nossos direitos. Porque eu também sou trabalhador, eu não sou rico, não sou proprietário, não sou empresário. Eu vendo, eu alugo a minha força de trabalho, a minha criatividade. É assim que eu vivo. É assim que vivem os artistas. A sua ampla maioria são exatamente trabalhadores. Pouquíssimos deles são empresários também. Então esta greve de 1917, ela fica na memória do Brasil. Foi a maior greve da história do Brasil. E isso é que a burguesia, por mais que sacuda, por mais que prenda, por mais que persiga, por mais que venha o Bozo dizer que os comunistas são a desgraça da nação, por mais que uma parcela dos trabalhadores, daqueles menos ideologizados, daqueles menos politizados, daqueles mais atrasados, os setores mais atrasados, os trabalhadores venham dizer que os comunistas ou os petistas são culpados por toda a crise econômica do país, os socialistas, os comunistas, os anarquistas, os trabalhadores em geral, aqueles que lutam ao lado dos trabalhadores, estão aí, mesmo em descenso, sendo a mosca que pousou na sopa da burguesia. A luta continua, a luta não acaba. No próximo vídeo eu vou falar sobre as grandes greves que ocorreram no Brasil durante a ditadura militar de 64. A greve de Osasco e depois as greves do ABC paulista, já com Lula à frente da liderança dessas greves. Um abraço, um bom final de semana. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.